Fala, lindinhos, tudo bem? Professor Guilherme aqui do Coque Palmas. Você que acompanhou nossa última aula, né? A gente estava falando lá sobre um pouquinho de combinação simples, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira diferente de representar isso, tá? Já com o objetivo de nos encaminharmos ao estudo do Triângulo de Pascal, tudo bem? Vocês vão ver que na aula de hoje, quando eu falar para vocês de números binomiais, né, você vai conseguir montar uma relação muito direta com a ideia da combinação simples. Só que o objetivo aqui hoje é representar de uma maneira diferente, mostrar algumas propriedades que são importantes e já introduzir aí o que nós vamos chamar de Triângulo de Pascal na próxima aula, tudo bem? Então vamos lá. O que acontece aqui, ó? Números binomiais. Primeiro, vou falar para vocês de notação binomial. Então, quando eu falo de notação binomial, existe uma definiçãozinha, tá? Vamos ler aqui, ó. Então, sejam NP, dois números naturais, tá? Lembra, naturais, tem que ser 0, 1, 2, 3, 4, até infinito aí, tudo bem? Inteiros e positivos, né? Ou, na verdade, inteiros e não negativos, tá? Então, chamamos de número binomial ou coeficiente binomial, né? O número N de classe P. Como assim, professor? Como assim, né? Você que viu a aulinha de combinação deve lembrar justamente dessa expressãozinha aqui, ó. N fatorial sobre N menos P fatorial e P fatorial. A única coisa que muda aqui é a maneira de representar a combinação. Lá, a gente fazia a combinação como? Utilizando a letra C, de combinação. Aqui, agora, a gente passa a representar o binomial a partir desses parênteses, tá? Detalhe, cuidado para você não confundir isso. Lá, o N aparecia embaixo e o P aparecia em cima. Aqui, para números binomiais, o N aparece em cima e o P aparece o quê? Embaixo. Mas na prática, né, o desenvolvimento é o mesmo. Aqui a gente pode ler assim, ó, N binomial P, ou então N sobre P, ou se você quiser e gostou lá da parte de combinação de N tomado de P. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Ideia aí, ó. Aqui o que a gente tem? Vou mostrar para vocês algumas consequências da definição, tá? Se você tem dúvida aí sobre como fazer a parte de combinação, assiste a outra aula lá que você vai conseguir. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? Consequências da definição. Primeiro, se eu tiver um binomial do tipo N sobre 0 ou combinação de N tomado de 0. Observe, eu coloquei aqui N porque esse número pode ser qualquer um, tá? No lugar de N ali poderia aparecer 2, 3, 5, 10, o número que você quiser, tá? Mas o que eu quero mostrar é que, independente desse valor N, tudo bem? Se eu fizer binomial M de 0, o que vai acontecer? Eu tenho, substituindo na formulinha, ó, N fatorial, que é N mesmo, sobre N menos 0 fatorial e 0 fatorial. Se você lembrar lá de fatoriais, né? O que eu tenho? 0 fatorial é 1. N menos 0 é o próprio N. Se eu simplificar aqui, ó, N fatorial dividido por N fatorial, também vai dar 1. Então, o resultado dessa expressão aqui, ó, ele vai ser 1. Professor, mas e se eu mudar o valor de N? Filho, não vai mudar nada. Como eu provei para uma letra qualquer, né? Sendo essa letra, claro, um número natural, não negativo, né? O binomial N de 0, em qualquer caso, ele sempre será igual a 1. Então, se você fizer lá 10 tomado de 0, 1. 50 tomado de 0, 1. O colégio Coque tomado de 0, 1. Pronto. Então, essa aí seria a primeira situação. Então, ali o exemplo, ó, combinação de 4 tomado de 0, ou binomial de 4 sobre 0, né? Que pode ser representado dessas duas maneiras. Substituindo aqui na formulinha, ó, 4 fatorial sobre 4 menos 0 fatorial, vezes 0 fatorial. Simplificando, vai dar 1. Professor, e se fosse 5 tomado de 0? Vai dar 1. Professor, e se fosse 6 tomado de 0? Também vai dar 1. Filho, qualquer número tomado de 0 sempre vai ser igual a 1. Não esqueça, beleza? Segunda situação aí, ó. Se eu tivesse então, uma combinação de N para 1, né? Ou binomial de N sobre 1. O que eu teria? Substituindo na formulinha, ó, vou mostrar de novo de uma maneira geral e vocês vão ver que sempre o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Combinação de N tomado de 1 seria N fatorial sobre N menos P fatorial, ou seja, N menos 1 fatorial e aqui 1 fatorial. Agora olha o detalhe, ó.
Como ficou n menos 1 fatorial embaixo, e em cima eu tenho n fatorial, eu vou ter que desenvolver o maior para ele chegar nesse menor. Lembra, o número fatorial é o produto do número pelos seus antecessores, tá? Aí alguém pode se perguntar, professor, mas quem é o antecessor de n? É uma unidade a menos do que ele. Então, o antecessor de n é n menos 1. Então, n fatorial poderia ser escrito n vezes n menos 1 fatorial. Professor, para no n-1? Sim, porque eu tenho um n-1 fatorial embaixo. Esse n-1 fatorial com esse eu posso cancelar, e aí sobra n dividido por 1, que vai ser o quê? N. Em outras palavras, o que eu quero que vocês entendam? Que combinação de n tomado de 1, ou seja, combinação de qualquer número tomado de 1, sempre vai ser igual ao próprio número, né? N tomado de 1 é n. Se fosse 5 tomado de 1, seria quanto? 5. Se fosse 4 tomado de 1, daria quanto? 4. Se fosse 5 tomado de 1, 5. Se fosse 6 tomado de 1, daria o quê, professor? 6. E, resumindo isso aí, toda combinação simples, então, onde o P é igual a 1, né? Ou seja, onde o termo aqui de baixo é igual a 1, né? O resultado sempre é igual a N, ou seja, sempre é igual ao próprio número, tudo bem? Última consequência da definição aí, ó. Olha o que nós temos. Aqui, ó, se eu tiver a combinação de n tomado de n, ou seja, combinação de um número tomado dele mesmo, tá? Olha o que acontece. Substituindo na formulinha, ó, n fatorial sobre, seria n menos p, né? Mas o p é igual a n aqui, ó, então n menos n fatorial vezes n fatorial. Professor, e agora? Filho, n menos n é 0, então fica 0 fatorial. O n fatorial eu repeti. 0 fatorial, você vai lembrar aí que é igual a 1. Então, n fatorial dividido por n fatorial também é 1. E aí 1 sobre 1 vai dar 1. Em outras palavras, o que a gente tem? Que combinação de um número tomado dele mesmo sempre vai ser igual a 1. Olha lá, ó, 3 situações. Se eu tiver 4 tomado de 4, quanto que vai ser, professor? 1. 5 tomado de 5, quanto que vai ser? 1. 6 tomado de 6, quanto que vai ser? 1. Se fosse 200 tomado de 200, daria quanto? 1. Então, combinação de um número tomado dele mesmo sempre é igual a 1. De maneira mais precisa, né? Ó, toda combinação simples em que o P é igual a N, eu tenho o resultado igual a 1. Tudo bem? Essas seriam as 3 consequências aí da minha definição, tá? Beleza, então, olha só. Vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre números binomiais complementares, tá? Qual que é a ideia aqui? Eu vou mostrar para vocês que dois binômios, né, dois números binomiais podem ser iguais, né, podem ter o mesmo valor se eles forem complementares. Professor, mas quando é que eles são complementares? Vamos lá. Ó. Primeira maneira de observar isso. Se eu tiver aqui, ó, n tomado de p e n tomado de n menos p. Como assim, professor? Poderia ser, por exemplo, 10 tomado de 2 e 10 tomado de 10 menos 2, que seria 8. Então seria 10 tomado de 2 e 10 tomado de 8. Professor, não entendi isso. Filho, o que eu quero mostrar para vocês é que quando eu tenho dois números binomiais, né, eles serão complementares quando a soma entre os valores de baixo aqui, ó, for justamente igual à soma igual ao valor de cima. Quer dizer, se eu somar aqui, ó, p mais q, esse valor tem que ser igual a n. Entendem isso? Se eu somar aqui, ó, p mais n menos p, ó, concorda que mais p com menos p vai cancelar. E aí sobra quem, professor? Sobra só o n. Então, se a soma dos dois de baixo for igual ao de cima, esses números aí serão chamados de complementares. Vamos ver aqui os exemplos, olha só. Primeiro aqui, ó, combinação de 5 tomado de 4. Quem que seria o complementar de 5 tomado de 4? Seria 5 tomado de 1. Por quê? Porque se eu somar 4 mais 1 vai ser igual a 5. Ok? Professor, quem que seria o complementar de 7 tomado de 5? Seria 7 tomado de 2. Por quê? Porque 5 mais 2 aqui, ó, vai ser igual a 7. Se eu tivesse então mais 1, olha lá, ó. Aqui, ó, o que eu teria, prof? Se eu tiver combinação de 30 tomado de 12, quem que seria o complementar? 30 tomado de 18, porque se eu somar 12 mais 18 aqui, ó, vai dar exatamente 30. Professor, eu tenho dúvida, eu não acredito nisso não, ó. Presta atenção numa coisa. Se eu tiver aqui, ó, combinação de 5 tomado de 1, você tem a formulinha, substituiu na formulinha. O que eu falei ali para você atrás? Todo número tomado de 1 sempre é igual a ele mesmo, tá? Ei, todo número tomado de 1 sempre é igual a ele mesmo. Então, jogou na formulinha, combinação de 5 tomado de 1, jogou aqui, você vai achar exatamente o quê? 5.
Professor, e o 5 tomado de 4? Quem que seria? Olha lá, ó, para dizer que eles são iguais. Substituindo aqui, ó, no lugar de n eu coloquei 5, no lugar de p eu coloquei 4. Então ficou 5 fatorial, 5 menos 4 fatorial e 4 fatorial. Organizando isso aqui, 5 menos 4 dá 1, e aí 4 fatorial repetiu, 4 fatorial com 4 fatorial, simplificou, 5 dividido por 1 vai dar o quê? Vai dar 5. Então veja que nessas combinações, 5 tomado de 1 tem o mesmo valor do que 5 tomado de 4. Eu fiz o exemplo para 1, mas você pode fazer o exemplo para todos que você quiser. Se a soma dos de baixo aqui for igual ao de cima, então esses números binomiais serão o quê? Iguais, porque essas combinações aqui, ó, são complementares, tá bom? Beleza. Vamos lá, ó. Última parte aí para a gente poder fechar. O que acontece aqui, professor? Igualdade de números binomiais. O que eu tenho? Eu quero mostrar para vocês quando é que dois números binomiais são iguais, tá? Então, dois números binomiais são iguais em dois casos. O primeiro, ou eles são exatamente iguais. Então, olha só. Se eu tiver n tomado de p e n tomado de q. O primeiro caso é se os dois forem exatamente iguais. Por exemplo, 10 tomado de 2 e 10 tomado de 2. É claro que são iguais. Ou então, 5 tomado de 3, 5 tomado de 3. Então, se eles forem exatamente iguais, ou em um segundo caso, que é o que a gente acabou de ver anteriormente, que é quando eles são complementares. E quando é que eles são complementares? Quando a soma dos de baixo aqui, ó, é exatamente igual ao de cima. Quando a soma P mais Q foi igual justamente a N. Então, toda vez que ele te perguntar, determine o valor da incógnita para que esses dois números binomiais sejam iguais, o que você vai ter que fazer? Duas possibilidades. Primeiro, ou eles podem ser exatamente iguais, ou eles têm que, somados os termos aqui de baixo, tem que ser igual ao de cima. P mais Q tem que ser igual a N. Vamos ver o exemplo? Olha lá, ó. Primeira situação. Se ele te der assim, ó, 5 tomado de 3 igual a 5 tomado de x. Ele falou que os dois números binomiais são iguais. Se esses números binomiais são iguais, tem duas possibilidades. Primeira, ou eles são exatamente iguais. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que o termo de baixo aqui, ó, 3 do primeiro, tem que ser igual ao do segundo. Como o do segundo é x, né? Se eles forem exatamente iguais, então x igual a 3. É a primeira possibilidade. E a segunda possibilidade é se eles forem complementares. Ou seja, se a soma dos de baixo aqui, ó, foi exatamente igual ao de cima. Quer dizer, se eu somar aqui, ó, 3 mais x, né, ou x mais 3, que é a mesma coisa, essa soma tem que ser igual a 5. Desenvolvendo isso aí, ó, esse 3 aqui positivo, se eu jogo para cá, vai ficar o quê? Negativo. Então, 5 menos 3 vai dar 2. Para que esses números binomiais sejam iguais, estão duas possibilidades. Ou x é 3, ou x é 2. Se o x for 3, 5 tomado de 3 igual a 5 tomado de 3. Se o x for 2, 5 tomado de 3 igual a 5 tomado de 2. Professor, eles são iguais? Sim, porque são complementares. Se eu somar 3 mais 2, vai dar justamente o quê? 5, beleza? Olha lá, mais um exemplo, para a gente entender isso aí, ó. O que vai acontecer, ó? Se eu tiver essa situação, 9 tomado de x igual a 9 tomado de 2x. O que vai acontecer aqui, prof? Para que esses binômios sejam iguais, para que esses números binomiais sejam iguais, tem duas possibilidades, tá? Ou eles são exatamente iguais, ou eles são o quê? Complementares. Então vamos lá, ó. Primeira situação, se eles forem exatamente iguais, x tem que ser exatamente igual a 2x. Então x igual a 2x. Ou no segundo caso, a soma entre eles aqui, ó, tem que ser igual ao valor de cima. Então quer dizer, se eu somar x mais 2x, isso aqui tem que ser igual a 9. Então, desenvolvendo dos dois lados aí, ó, tanto o primeiro como o segundo caso, ó, no primeiro, esse 2x eu jogo para lá, tá positivo, passa para lá, negativo. Então vai ficar x menos 2x. E do outro lado da igualdade não sobra nada, então vai ficar 0. E no segundo aqui, ó, se eu somar x mais 2x, vai dar o quê? 3x. E isso aqui igual a 9. Então, olha aqui, ó, 3x igual a 9. Esse 3 multiplicando, posso passar para cá o quê? Dividindo. Então, 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. Então, para que esses dois números binomiais sejam iguais, o que acontece? Ou x tem que ser 0, né? Ou x vai ter que ser igual a 3. Se o x for 0, 9 tomado de x seria 9 tomado de 0. E aqui 2 vezes 0 também é 0. Então ficaria 9 tomado de 0 e 9 tomado de 0. Eles são exatamente iguais. E se o x for 3,
no lugar de x coloca 3. Então seria 9 tomado de 3, e aqui 2 vezes 3 é 6. Então ficaria 9 tomado de 3 igual a 9 tomado de 6. São iguais? Claro, porque eles são o quê? Complementares. Então se eu somar aqui, ó, 3 mais 6, vai dar justamente o quê? 9, beleza? Meus queridos, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Caso contrário, estude um pouquinho lá da parte inicial de combinação simples da nossa aula e fiquem com Deus, um beijo para vocês e até a próxima. Gente, tchau!